Estamos aqui com a presença do senhor Elton, natural de Nova Xingu, é isso, senhor Elton? Isso. Com quanto tempo o senhor veio para Panambi? O senhor é natural de Nova Xingu? Isso, eu sou natural de Nova Xingu. Meus documentos ainda pertencem, dizem em cima Constantina, porque aquela vez não era municipado, se municipou depois. Então a gente veio em 98 para cá, 98. Dia 11 de fevereiro de 98. A gente começou pela Bruning, Tecnometal, o trabalho aqui em Panambi. O senhor trabalhava na Bruning? Trabalhei um bom tempo na Bruning, 8 anos e pouco. Então saí em 2006, saí da Bruning, mas em 2005 a gente já pôs a firma a trabalhar. Foi quando foi constituída a empresa, né? Mas quando é que despertou o seu interesse em empreender e empreender no ramo da construção civil? Foi uma coisa assim que a gente nem planejou. Deus guiou pelo lado que a gente nem imaginava, né? Que na verdade a gente começou a vender tijolo para um cunhado meu que tinha mercado lá. E eu sou o pessoal da zolaria, então eu recebia comissão, eles tinham que colocar o material deles, né? O patrão vendia deles, se ele conseguisse colocar do empregado, né? Colocava, e se não, o empregado também tinha se disposto a vender. Aí meu cunhado, pegando esse material lá, e me pediu se eu conseguisse colocar isso em Panambi. E foi assim que comecemos, graças a Deus conseguimos colocar, e o pessoal foi bem aceito e foi evoluindo, né? Completando quase 20 anos agora em março, então completa 20 anos. Faz 20 anos que agora em março que a gente está com a firma registrada, né? E graças a Deus ela está crescendo, sabe? Dia após dia, e com uma alegria para nós aí. O senhor está com quantas lojas aqui em Panambi? Nós temos 2 lojas. Uma na 25 de julho, perto da Bruning, e outra na Vila Nova, para lá da rodoviária, para a parte do mercado. Quase na entrada da Otto Kepler. Isso. Perfeito. Minha região, né? E vamos falar agora, porque normalmente principalmente o jovem, né, mas também as pessoas que vêm de fora se deparam com um estabelecimento tão organizado, tão bonito quanto o seu, não conseguem enxergar a história que tem por trás disso. E diante destes fatos, que é natural do ser humano, né, eu lhe pergunto quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, que o senhor enfrentou no início do empreendimento. Na verdade foram várias, sabe? Mas a gente trabalhou sempre com o espírito de ajuda e de ajudar e ser ajudado, sabe? E graças a Deus isso é o foco principal até hoje, sim, ainda que a gente se baseia, sabe, com o âmbito familiar, né? Abraçado por a família, tudo junto, né? Trabalhando junto até hoje. E na verdade o coleguismo me ajudou muito desde o começo da história, sabe, pela Bruning, né, colegas da Bruning, né, que ajudaram no crescimento, sabe, indicando, meu amigo lá vai construir, aí se quiser falar com ele, fala com ele, eu te passo o contato telefone, liga para ele, combina o horário, depois falam. E a gente, sim, deve muito. Até hoje, sim, a gente diz assim, essas partes faz parte da nossa história do começo e continua sendo até hoje. E houve algum momento, desde o início, que o senhor pensou em desistir? Não, na verdade, graças a Deus, a gente nunca chegou a pensar. Claro que teve uns momentos difíceis, assim, que foram difíceis, a gente teve que batalhar. Isso, toda empresa eu acho que é difícil, aquela que não passou por alguma situação financeira, outros de funcionário também, que às vezes não dava tão certo, sabe? Mas graças a Deus a gente sempre conseguiu chegar a um bom objetivo de conseguir levantar a cabeça e seguir adiante. E quais foram os primeiros... O senhor veio de uma experiência de uma indústria, né? E aí se deparou com o comércio, que ambos são empreendimentos, mas são empreendimentos que têm uma sistemática, vamos chamar assim, diferenciada. A indústria, ela entra lá no portão, ela tem todo um processo até a saída do produto final. Já no comércio a gente lida com adversidades diárias, correto? Não é apenas uma areia que está entrando, uns tijolos que estão entrando. Quais foram, se é que houve, né? Quais foram os primeiros, ou se houve, né, erros que o senhor teve, assim, que o senhor olha para trás e serviram como aprendizado
tanto na questão organizacional, assim, de fluxo de caixa, questão contábil que a gente falava antes de entrar no ar. Teve algum que lhe impactou, assim, que o senhor teve que recorrer a algum recurso de terceiros, conhecimento de terceiros, de algum amigo, de algum irmão? Isso a gente teve que sim, sabe? Desde eu digo, a gente carrega uma bagagem muito grande, sabe, de história, sabe, desde da colônia, sabe? Porque a gente tem, graças a Deus, isso dá um pouquinho de fortificante em tudo, sabe? Porque a gente passou por momentos difíceis na colônia, que eram os colonos fracos, só com pouca terra, e assim a gente entrou dentro da empresa também, que a gente nunca tinha entrado numa empresa, jamais imaginava como era empresa por dentro. Isso eu sempre falo sempre com alegria, sabe, porque é uma bagagem assim que a gente traz, sabe, da história que não tem uma a ver com a outra, como da colônia para uma empresa é totalmente diferente, da empresa para o comércio próprio. Então, para a empresa própria é diferente também, mas isso tudo traz uma alegria, assim, sabe, uma coisa que melhora o desenvolvimento de cada dia, que a gente já passou por umas bravas, sabe, e a empresa também já passou, que nem tu me perguntasse como é que já passou por parte financeira, era mais, sabe, que tinha noites que a gente deitava, como vão pagar esses boletos amanhã, sabe? Isso não tem, e pedia a Deus aí que desse uma direção, e nunca Deus deixou nós na mão, sabe? Sempre foi outro dia, sem menos esperar, conseguimos o valor para pagar as contas, e isso é uma bênção, isso já é uma alegria muito grande e uma bênção de Deus, a gente que foi muito bem abençoado e continuamos sendo abençoados por essa. Que legal. Ouvindo o senhor falar, a trajetória de quem inicia é a mesma, né? É a mesma. De quem inicia do zero, como o senhor iniciou, e tantos outros. E a economia, ela é cíclica, né? Então, a gente sempre vai ter aquele momento... É saber usufruir daquele momento bom econômico para poder enfrentar aqueles momentos difíceis, que às vezes vão muito além da gestão da empresa. Às vezes a gente sofre... Eu estava entrevistando uma outra empresa que pegou a virada do milênio ali. Então a gente sabe que era um momento complicado. Outra empresa teve dificuldades lá no plano real, plano cruzado novo, né? Então a parte econômica, como nós estamos vivendo hoje, né? A gente está vivendo uma dificuldade onde o poder de compra do nosso consumidor, o nosso poder de compra, de todos nós somos consumidores, né? O senhor tem o seu negócio, mas depois do expediente o senhor vai consumir também, em algum outro estabelecimento. O poder de compra, devido à inflação, né, ele está sendo comprometido, e isso impacta diretamente, principalmente no seu ramo, eu vejo, não sei se o senhor pode confirmar. Se eu tenho uma reforma para fazer na minha casa, uma ampliação, um muro, com a situação atual econômica, o poder de compra diminuindo, tu acaba gastando mais nos produtos essenciais, que é alimentação e saúde. Isso, não sei se o senhor está notando, mas eu entendo que deva estar impactando nos seus negócios. Na verdade impacta sim, porque na verdade a primeira coisa é a alimentação, né, que o pessoal não pode deixar faltar na mesa, né, mas a construção vem em segundo, terceiro plano, né, que é quando na verdade sobra. Vamos ampliar um pouco agora, tem gente, então até hoje em dia facilita um pouco as prestações, né, tem financiamento só para construir, então tá um pouco segurado, tá um pouco, já estava uma época bem melhor que está hoje, sabe, a construção, sabe, a financiamento, a juro bom, sabe, estava bem mais facilitado do que hoje, sabe, mas ainda tem recursos, sabe, então e o pessoal também consegue hoje pelos cartão, tudo facilita um jeito, sabe, de conseguir financiar mais a longo prazo. O banco também tem um recurso assim disponível para, claro que não aquela construção grande, sabe, que tem um ou outro que sai, mas é bem reduzido. Isso impactou bastante, sabe? São linhas de créditos específicas, né, para reforma, construção, ampliação, etc, né? E me diga uma coisa. Então, 2005, quando iniciou de fato a personalidade jurídica da empresa, né? E a partir de março de 2005, quando é que o senhor viu
que estava tendo os primeiros resultados, digamos? Não, a gente começou a notar logo os resultados, que na verdade a gente registrou a firma para atender outras empresas que são hoje concorrentes, sabe? Eles, como a gente ia lá e entregava o material para eles. E tipo tijolo, areia, essas coisas, sabe? Então através disso surgiu a obrigação de registrar a firma, sabe? E então ali começou o registro, sabe? E aí a gente começou a trabalhar e graças a Deus foi aumentando, sabe? As vendas foi subindo e graças a Deus até hoje só não, sabe? Claro que agora são os meses um pouquinho, em todos os anos tem, que nem em dezembro, janeiro, fevereiro, são 3 meses um pouco mais calmos, sabe? Mas também, graças a Deus, a gente cada ano tá com uma melhoria a mais, sabe? Então, tá bom. A sua primeira loja foi na 25 de julho ou na Bento? Não, a primeira loja foi na Otto Arena. Na Otto Arena a gente começou na Otto Arena lá em cima. E aí a gente veio para 25 de julho e em seguida depois agora essa ali na Otto Kepler, ali eu acho que é Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Então essa faz menos tempo que a gente tem. Legal. E quais são as perspectivas para o futuro? O que o senhor enxerga em termos de planejamento? Há planejamento de crescimento? Ou até mesmo ampliação nos próprios endereços? Não, a gente espera, assim, sabe, os próprios endereços, assim, quem sabe conseguir um outro, até um local também, se for. Isso a gente sempre diga assim, a gente entrega na mão de Deus e é o destino que vai comandar como a gente tem que prosseguir para frente. Mas assim a gente, claro, tenta buscar melhoria cada dia mais nas duas lojas, sabe? Para atender melhor o cliente, porque tu tendo as empresas, sabe, tu tem que primeiramente pensar em atender bem o cliente, sabe? Isso hoje a gente está com o transporte próprio ainda, que é uma coisa que automaticamente para nós não dá lucro para a firma ter os caminhões próprios, sabe? Mas a gente consegue atender melhor o cliente, sabe? Terceirizar os fretes, né? Então todas as coisas a gente tenta melhorar para atender melhor o cliente, porque o cliente é a nossa força, sabe? É o nosso acionista. Isso. Sem ele, nem o estabelecimento existe, né? E vamos tocar agora num ponto, antes da gente se encaminhar para o primeiro bloco de intervalo. Construção de equipe. O senhor iniciou só o senhor, provavelmente. Na verdade é eu e minha esposa, sabe? A gente começou, sabe? E daí, porque eu estava ainda na Bruning, né? Então ela atendia a parte de vendas, né? E aí a partir dali, nós estávamos no turno, 15 para 5 até as 2h30. Então depois a gente conseguiu adquirir um caminhãozinho. Então a 608 a gente ia colocando o material à tarde. Depois das 2h30 a gente ia entregando o material, mais já venda, já destinada pela parte da tarde essa entrega, né? Então aí começamos a saber, mas foi um tempo que a gente não conseguiu mais atingir as duas, então teve optar por uma, por isso que a gente daí fez um acordo com a empresa e saiu da empresa, né? Que legal. E quando é que o senhor teve a necessidade de ampliar o quadro? Então era o senhor, a sua esposa, digamos, como os proprietários. Quando é que o senhor teve assim, formar uma equipe, contratar uma pessoa, treinar ou não? Como é que foi? Isso surgiu aos poucos, né? A gente foi primeiro um funcionário, mais um, e assim foi indo. Hoje a gente está aqui equipe de 15 funcionários, então até tem vaga aberta até para mais motorista, mas se não conseguir motorista a gente precisa mais um ajudante, porque temos que mexer internamente, então mexer lá, a equipe lá, mas a gente de preferência era o motorista que a gente precisava hoje para completar a equipe forte, né? Mas assim a gente está conseguindo, aí nós temos uma equipe boa, sabe? O grupo nosso é muito bom, isso eu sempre digo assim, agradeço cada dia por ter uma equipe assim, sabe? Que a turma veste a camisa mesmo. Se tem que pegar de manhã, 6h30 tá na empresa lá,
Aconteceu ontem, estragou um caminhão, então hoje tinha bastante entrega, e os rapazes, não, mas cedo às 6h30 nós estamos lá, vamos começar a fazer mais entrega cedo. Então é por ali, sabe, a equipe tem que participar, não é eu, minha esposa, não, a gente depende da equipe, sabe, minhas filhas, sabe. É um conjunto. É um conjunto que, eu sempre digo assim, é a família. E hoje muita gente fala na família Xingu. Eu digo sempre, nós somos uma família, sabe? A gente é o grupo, sabe? Que a gente cria um vínculo tão forte, assim, parece um vínculo familiar, né? E qual é a principal qualidade, ou uma das, né, que o senhor valoriza num funcionário? Que o senhor, até para aquele jovem que está buscando a sua primeira colocação no mercado, né, possa nos ouvir e ter como dica, vamos dizer assim. O que o senhor valoriza? Qual é a principal qualidade para trabalhar com o senhor? É a responsabilidade. Para meu ver, é a responsabilidade. Tu tá horário certo, atendimento certo, tu atender, porque o atendimento sai desde a venda do balcão até na hora da entrega, sabe? Então é uma equipe que passa por mão em mão, sabe? O atendimento deve ser muito bom, sabe? O pessoal tem que se sentir em casa, como fui bem atendido, e isso, graças a Deus, a gente recebe bastante elogio, sabe? Porque a gente tem cobra, às vezes, também isso, mas a gente já também olha pela pessoa, sabe? O grau de responsabilidade, sinto pela vontade que o pessoal tem que ter Há 19 anos, sabe? Uma história de dedicação. Chegar o pessoal com bom atendimento, chegar o pessoal lá então na hora da entrega, perguntar vamos largar o material onde, não jogar de qualquer jeito, sabe? Então eu sempre digo assim, é da venda do começo até o fim, é um procedimento que passa de mão em mão, mas cada um com sua responsabilidade. E isso é que nem tu me perguntou do jovem. Hoje um conselho se tu entrar numa firma, ou seja lá no que tu vai trabalhar, responsabilidade, um bom humor e o coleguismo. Certo. Porque a gente está lidando desde um pequeno reparo até o sonho de uma casa. E às vezes o sonho da ampliação da casa, né? Então a gente está participando, eu falo a gente, no caso a sua empresa, né? Está participando da realização do sonho de uma pessoa. Então imagina, né, que lembrança importante ela vai guardar e com certeza vai retornar se ela for bem atendida, né, do início ao fim, até a realização do sonho dela. Na verdade, bem isso aí, sabe? A pessoa às vezes vem só comprar um parafuso, uma buchinha, mas outra que também, essa mesma pessoa pode chegar amanhã e comprar uma carga de tijolo, uma carga de areia, uma quantia grande de cimento, ferragem. Então tudo isso, sabe, leva adiante. E a gente sempre diz assim, hoje o cuidado hoje que a gente cobra muito do colaborador é a entrega certa, sabe? De ter, porque hoje em dia sabe como é que é até a entrega, sabe, a quantidade certa. O cara pediu um bag de areia 0,8, não vai 1 metro, não adianta querer vender e dizer é 1 metro. O finalista lá não sabe o que é, quanto que é. Não, a gente tem que trabalhar honesto e certo, sabe? Que isso a gente tenha uma propaganda boa sobre isso, sabe? Que também a gente ensina o pessoal tá pegando aí feliz a vida por a entrega certa, a quantidade certa. O senhor tocou num ponto muito importante que vale para todos os estabelecimentos. Hoje eu posso estar comprando um parafuso, mas amanhã eu posso estar comprando todo um material para erguer a minha casa, né? Então, tratar igual a pessoa que está chegando comprando um parafuso e aquela pessoa que está comprando uma carga de tijolos, de areia, né, etc. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a essência principal é tratar bem as pessoas, né? De qualquer forma. Na verdade, porque às vezes é os causa, né? Do cara chegar a querer comprar uma coisinha e levar bastante, sabe? E isso influencia desde o vendedor também. O vendedor, que às vezes a pessoa chega lá para comprar só um parafuso, mas daí... e não precisa bucha? É verdade, mas isso, sabe? Mas isso, viu? Como é que é essa parede lá? Não, mas tá meio feia, sabe? Viu? Por que não faz a textura antes, né?
passa uma tinta antes para colocar isso. Então tudo isso, às vezes a pessoa nem se toca do que está acontecendo, mas a tua ajuda, de querer ajudar, é a tua venda. Claro. É a tua venda, sabe, que tu tem. Hoje em dia, que o pessoal chega para comprar uma coisa, às vezes tu vende 5, 6 itens na questão de querer ajudar a pessoa, sabe? Não é de só a tua venda, sabe? Sim, vender e pronto, né? Porque nós somos uma cidade, Panambi é a cidade que mais cresce em termos populacionais, segundo o último censo de dezembro de 2022. Panambi, Ibirubá, Ijuí, e tem mais 2, Santa Rosa, mas falando bem da nossa região aqui, é Panambi, Ijuí e Ibirubá. As únicas 3 que cresceram populacionalmente. As demais tudo perderam habitantes, né? E em termos percentuais, Panambi é que mais cresce. O que eu quero dizer com isso? Hoje, tu está me atendendo. Amanhã tu vai estar atendendo meu vizinho. E isso é fato, né? Eu agora mesmo, eu tive um evento que eu tive que fazer na minha residência. Uma outra vizinha lá já me perguntou, quem foi que fez para ti? Na mão de obra também, né? Eu só já indiquei a pessoa. Então, se tu for bem atendido, tu vai disseminar, é o melhor marketing, né? É bom atendimento, vender para mim o que eu realmente preciso, né? Aquilo que eu preciso, por mais que vai impactar na tua venda, vamos dizer assim, como pensando no vendedor, né? Vai impactar na venda, mas vende aquilo que ele quer. E se não é necessário, diga para ele: olha, eu posso lhe vender, mas o senhor não precisa. É só ir lá e apertar, entende? A pessoa, com certeza, ela não sai mais de dentro da sua loja. Tu pode, digamos, entre aspas, perder a venda naquele momento, mas vai conquistar aquela pessoa. É, na verdade, bem isso aí, sabe? Eu digo sempre, a melhor propaganda é aquela de boca a boca. Quando tu atender bem, tu vai ter um vizinho, vai ter um parente, um amigo que amanhã depois vai precisar construir, tu vai dizer, viu, lá fui bem atendido. O pessoal, no meu serviço aí, tava fazendo concreto e vi que não ia chegar a areia. Eu só liguei, já fiz o meu cadastro, lá no meu cadastro tá pronto. Eu só liguei, eu preciso mais 1 metro de brita, 1 metro de areia, mais 4 sacos de cimento para terminar aqui. Tu consegue me trazer? Eu passo lá amanhã depois, acerto. Isso a gente tem também, porque o pessoal, a gente já, na hora de fazer o cadastro, automaticamente puxa. Claro que não é para todos, né? Que sabe como é que é o comércio hoje em dia, né? O golpe é grande, é forte. Mas a gente, e que nem tu falou, sabe, Panambi que está crescendo muito. Esse tempo até, eu já citei várias vezes isso. Esse tempo me passaram os títulos cidadão panambiense, até falei, meu orgulho é de fazer parte do crescimento da cidade, sabe? Exato. Que muitos prédios, casa que tu passa a dizer, aqui está colocado meu material aí que eu forneci para esse, sabe? E tu vê a cidade tão bonita, sabe? Tão num desenvolvimento grande, sabe? As empresas hoje, com todas as construções que deu, sabe? Aquela alta que foi aquela minha casa, minha vida, sabe? Que muita casa feita, até nós também a gente entrava com a mão de obra, fazia as casas prontas, sabe? Que hoje a gente não faz só venda material. Mas era uma alegria entregar a casa para a pessoa, sabe? E ver hoje a alegria dela chegar, minha casa, consegui aumentar, que a gente às vezes saía casa muito pequena. Eu até construí casa com 36 metros quadrados. Deixa só. Mas hoje tu passa o início, né? É o início. Casa tá mais com 100 metros quadrados, viu essas casas, só? Né? Então o projeto às vezes é o crescimento, é pequeno. E eu sempre digo assim, tu conseguir fazer, é do pequeno que tu sai, né, sabe? Não é tu precisa começar uma empresa grande, como é coisa que nem nossa empresa começou do zero. Então, muita gente diz só começar com a sinceridade, simplicidade. Não adianta querer, às vezes, abraçar o mundo e ser o que tu não é, né? Então, exato. Eu sempre digo assim, muita gente me pergunta, Xingu, tu é o mesmo que tu entrou na firma, o que é hoje? E eu quero ser essa pessoa sempre, sabe? Eu sou, não é por ter comércio, sabe? A gente tenta ajudar onde é que dá também as pessoas, sabe? O que tu falou, de ajudar as pessoas, às vezes eles vêm com uma ideia lá que a gente vê que não é a ideia, então a gente dá outra ideia para eles, se fosse fazer assim era melhor. Às vezes a pessoa sai muito satisfeito, muito bem colocado. Não é vender por vender, né? Não é por só a venda, né? Isso. E o senhor tocou num ponto importante que eu vou aproveitar para fazer também aqui uma propaganda da ACI, né?
O senhor como associado da ACI, Associação Comercial e Industrial de Panambi. Nós temos lá um birô de crédito, que é o maior birô da América Latina. Então eu posso estar me mudando lá da Bahia, lá de Roraima, posso estar vindo do Rio de Janeiro, me estabelecendo em Panambi. A empresa que é associada da CI, ela tem acesso e poderá consultar o CPF, ou até mesmo o CNPJ, e ver qual é a minha capacidade financeira. Não é só se deve ou não deve. Porque cada pessoa, e não adianta, pode ganhar 80 mil, 100 mil, é a tua capacidade financeira. E é isso que eu quero dizer. Então, se a pessoa ganha 50 mil, eu não posso dar um crédito para ela com mais de 50 mil, digamos. Então, aproveitando o que o senhor falou, a cidade cresce e daí, com esse crescimento, vem muita gente de fora. Eu mesmo sou uma pessoa que vem de fora, estou completando 5 anos na cidade. Então, eu chego num estabelecimento e vou tentar um crediário, que é o famoso crediário. É importante fazer uma consulta. Só aproveitando para fazer um link para quem ainda não usa o nosso birô, que possa nos procurar na ACI, na qual o senhor é associado, nos procurar na ACI e ter acesso ao birô de crédito, que além de demonstrar como a pessoa está nos seus pagamentos, também demonstra a sua capacidade de consumo. Vamos agora então para o nosso primeiro bloco comercial. José, com você. Muito obrigado, seu Elton. Em seguida voltamos para o segundo bloco e encerramento. Máquinas pesadas, escavadeiras, carregadeiras, mini escavadeiras. O melhor custo-benefício, qualidade garantida e o melhor preço que cabe no seu bolso. Acesse www.somac.com.br. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a ACI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Clínica Tio Patinhas Pet Shop, bem no centro de Panambi, onde seu pet tem o melhor em alimentação, brinquedos e acessórios. Tudo voltado para o bem-estar do seu pet. Médico veterinário que dará o suporte clínico, além de uma estrutura de banho e tosa, pátio de recreação, hotel para cães e gatos. Matrículas abertas para a creche, agora em fevereiro. Lugar para o seu pet se divertir e socializar. Clínica Tio Patinhas Pet Shop, lugar de pet feliz. Psicóloga e hipnóloga Jéssica Kirsch, CRP 0728772. Atendimento a adolescentes e adultos. Trabalha com traumas, bloqueios e emoções mais profundas através da hipnose clínica com regressão de idade, da idade atual até o útero materno. Também trabalha com emagrecimento, com a bariátrica emocional e o balão intragástrico hipnótico. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 99179 1956. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis, orientação profissional e vocacional. Porte e manuseio de arma de fogo, credenciado pela Polícia Federal. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 98412 8141. Estamos retornando então para o segundo bloco da nossa entrevista de hoje, da A Hora Empresarial, na sua terceira edição, com o senhor Elton Felipe Clos, proprietário da Xingu Materiais de Construção. Estávamos conversando, né, senhor Elton?
fechamos o bloco falando do Birô de Crédito da CI. Eu imaginei que, por óbvio, o senhor também já usava, né? E foi muito importante no início da sua trajetória como empreendedor. Na verdade, foi bom do início como está sendo até hoje, sabe? É uma coisa que ajuda muito a empresa, né? Para a consulta, né? A consulta é muito importante, porque às vezes a aparência engana, né? Então hoje tu tendo essa consulta aí, te ajuda um bocado. Tu faz tudo a parte. Até para não cometer injustiças às vezes, né? Isso. Injustiça, às vezes no olhar tu pode cometer uma injustiça. Mas e perder uma baita de uma venda. Perder uma baita de uma venda, mas não é. A gente não repara muito isso, sabe? A gente trata uma porque nem a outra, sabe? De igual para igual. Sempre tenta fazer o máximo, mas essas consultas é muito boa, muito importante isso aí, porque a gente consulta, a gente já tem um histórico da pessoa. Certo. Agora, então, dando continuidade, no nosso segundo bloco, a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor de dicas e boas práticas. Porque a ideia do programa, quando ele foi formatado, é poder contribuir para aquela pessoa que jovem, para aquela que está na universidade, mas também para aquela que está pensando em empreender e até mesmo aquela que iniciou o empreendimento agora e está com aqueles frio na barriga, como se diz, com aquela preocupação dos boletos chegando, né? Que conselho o senhor daria para quem está começando, então, a empreender? Qual conselho o senhor poderia dar? Na verdade, esses conselhos, eu sempre digo assim, tem que ser buscado em pessoa mais experiente já. Em pessoa se espelhar pela empresa que anda, sabe? E muitas vezes buscar alternativas, sabe? Pedir ajuda, sabe? Porque às vezes não adianta para quem está começando, sabe? Eu vou fazer do meu jeito. E às vezes a pessoa pode no futuro se arrepender do que foi feito, sabe? Mas eu sempre digo assim, e hoje em dia tanta tecnologia que tem, que eu na tecnologia sou fraco, sabe? Porque na verdade a gente com pouco estudo, sabe? A gente vai mais na prática mesmo. Mas o bom atendimento, a pessoa chegar porque tu vai atender de jovem para idoso, sabe? Então tudo tem que ser tratado com maior respeito, com humildade, sabe? De chegar e ser tratado com um bom dia, uma boa tarde. E isso faz muita diferença para quem está entrando no comércio, mas para quem pega o colaborador também participar, sabe? Isso, eu digo assim, o colaborador é a mesma pessoa, até mais importante que às vezes que o proprietário. Porque o proprietário às vezes não está ali no balcão para ser atendido, não está junto na entrega, sabe? Que nem estou falando do meu ramo, né? Isso. Mas do nosso ramo é assim, sabe? Então tu tem que ter uns colaboradores treinados para tentar atender bem o cliente, tentar fazer o máximo por si. Uhum. E quais são as práticas ou hábitos que o senhor julga necessários ou essenciais, ou como sugestão, né? Porque cada um tem a sua liberdade de agir como quer, mas aqui a nossa ideia é simplesmente dar sugestões, né? Quais os hábitos de um empresário, um empreendedor de sucesso? É o respeito tu tem que ter, sabe? O hábito bom de respeito, sabe? Da pessoa chegar, porque desde que tu chega com respeito com a pessoa, às vezes a pessoa não tá no dia legal, né? Tu chega às vezes, já aconteceu desde o começo, quando eu participava das entregas, tu chega às vezes numa entrega lá, como os guris às vezes falam nas horas das entregas, chega lá a pessoa, nervosa, isso, aquilo, mas se tu chegar com a tua equipe lá, bom dia, tudo bom, aí vamos entregar onda, mas daí às vezes a crítica já vem, mas se tu levar para o outro lado, não retribuir com a mesma pedra, diz outro, aí as coisas mudam e a pessoa estou fazendo um erro, sabe? Então a gente também às vezes assim não está dia após dia no âmbito legal, né? Então não tem aquela, faz parte do ser humano, né? Então, exato. Mas se tu às vezes chegar lá no local do teu trabalho e tu é recebido com os colegas, com bom dia, com um sorriso, teu dia já muda. As coisas às vezes deixam de ser o que tu tá mal-humorado, deixa de entra um bom humor já na pessoa. Normalmente já fica do portão para fora ali, né? Mas o senhor falou, é interessante, porque o cliente também, né? O cliente às vezes, a gente não sabe, né? Como ele foi mal educado comigo, mas a gente não sabe
o que vem por trás daquela pessoa que está ali, né? O que ela está passando? Algum problema na família, doença, né? Então, procurar sempre respirar e tentar acalmar a pessoa, né? Principalmente o cliente. E o colega também, porque às vezes, como o senhor falou, né? O colega não está num momento legal, então tentar, abraçá-lo, assim, tentar descobrir o que está acontecendo, tentar ajudá-lo, né? E assim todos nós ganhamos, porque na verdade a gente está aqui para isso, né? Para um ajudar o outro. Na verdade, bem isso aí, porque às vezes, até esses dias a gente brincou, a minha esposa disse assim, eu tinha que ter me formado em psicóloga, porque a gente dá tanta gente que vem desabafar com a gente, sabe? E a gente deixa o pessoal, porque tem gente que precisa desabafar. E às vezes não tem onde é que desabafar. E a gente tá lá para escutar a pessoa e tentar ajudar. O que a gente consegue ajudar também. Não é só, digo assim, não é só a venda nossa. Não é. Eu digo sempre assim, tu tem que ver, ajudar a pessoa, porque às vezes, até no grupo mesmo, às vezes vê a pessoa tá com problema, a pessoa, mas não é a mesma pessoa. A gente chama, pessoa, se tu tem algum problema, quer desabafar com a gente às vezes consegue ajudar, o que a gente já conseguiu ajudar. Eu fico às vezes muito feliz, sabe? Porque hoje tu vê a pessoa, até gente que chega, tu me ajudou aquela hora lá, num conselho que tu me deu, minha vida mudou. Isso faz parte também, sabe? Então, às vezes a pessoa tem que desabafar, né? Tem que falar com alguém e às vezes não tem como falar, mas eu não posso falar contigo. Pode desabafar e chega aqui. Podemos falar particular na tua sala lá. Então, isso faz parte também, né? O óbvio pode salvar o dia de alguém. Porque a gente tem uma visão de mundo que não é o senhor tem uma visão de mundo que não é a mesma minha. Daqui a pouco o comum, o tradicional, corriqueiro para o senhor, para mim pode ser algo que eu ainda sonho, entende? Então, ouvir a pessoa e ouvi-la principalmente, né? Eu acho que é o principal. Porque para ela está vivendo uma realidade, uma visão que não é aquela que para nós às vezes é o nosso cotidiano. Tu pode salvar muita coisa. O âmbito familiar, ou um vínculo da família mesmo, assim, que seria o casamento, né? Que hoje tu, às vezes, um conselho, sabe, pode salvar até a própria vida, né? Isso. Porque muito suicídio podia ter se salvo com simples desabafar e ser ajudado por alguém, sabe? E essa pessoa não é preciso às vezes ser uma pessoa que de alta tecnologia, alto estudo, né? De uma psicóloga, uma coisa. A tua palavra pode ser importante, sabe? Pro teu amigo, eu posso pro meu amigo, assim, José, pode ser pro amigo dele, amiga. Então, às vezes, uma ajuda, assim, de boas palavras e ajuda, assim, sabe? Que a gente precisa ser ajudado, sabe? A gente fica feliz, sabe? Que até surgiu ontem um caso, assim, sabe? O cara chegou lá, ele disse, quem é que eu xingou? Sou eu. Quero vir aqui te agradecer, tá outro colega junto feliz da vida, como que a pessoa se sente bem quando disse, tu me ajudou uma vez, me deu uma cesta base quando eu estava na pior das coisas. Eu não tinha recebido do INSS, estava numa situação financeira muito crítica e estava passando por necessidade mesmo, e um amigo meu falou contigo e você ajudou. E que alegria, sabe? Tu vem aí porque muita gente se aproveita, tu ajuda e nunca mais, sabe? Que bom que pude te ajudar. Que bom que eu não precisei ser ajudado, isso, né? Mas um dia, quem sabe, eu também vou precisar, você pode me ajudar. Só confirmar se está ligado o seu microfone? Tá, né? Tá. Perfeito. E teve alguém que lhe inspirou? Desde, digamos, a sua infância, juventude... Quando eu puder, que a gente fala quando crescer, né? Lá atrás, na sua trajetória, teve alguém que se lhe inspirou? Seu pai, um tio, até mesmo um gestor, alguém onde o senhor trabalhou? Que o senhor disse, eu quero seguir os passos daquela pessoa porque... Hoje eu digo sempre assim, meu pai é falecido, mas na verdade me inspirou muito. É uma pessoa que ajudou muita gente e fez, sabe, eu nunca consigo chegar aos pés dele, sabe, do que ele fez, sabe.
Mas a gente fica feliz por ele ter colocado isso da família, sabe? Desde a mãe também, tudo o pessoal apoiando, sabe? A gente foi criado num lugar de simplicidade, de ajuda, sabe? Onde é que precisava ser ajudado uma pessoa, a gente ia ajudar. Nós tínhamos campo de futebol, onde se machucar no domingo jogando bola, nós ia lá, a equipe se montava, vamos lá, carpia a lavoura dele, que era na enxada mesmo. Então isso aí, até hoje a gente traz isso como uma bagagem, sabe, de boa conduta, sabe, de ajudar, e isso a gente faz até hoje, sabe. Foi uma alegria muito grande, sempre é uma alegria ajudar. Eu digo, acho que a alegria, que nem a gente foi lá esse tempo para Mussum, até ajudante conseguiu uma equipe lá e fomos lá, montei uma casinha para um casal idoso que tinha. Então isso faz parte, não para a gente se vangloriar nada, mas para uma alegria que causou, sabe, a gente cada vez que voltava no cansaço, mas era um cansaço tão gostoso de tu ver a alegria deles lá. E isso hoje faz bem tu poder ajudar, faz bem para ti também. Para quem pode ajudar, é uma alegria muito grande você poder fazer isso. Certo. Bom, eu acho que no intervalo que nós comentamos, né, ou no primeiro bloco, das dificuldades que a gente enfrenta do mercado econômico, né? São dificuldades que, com a globalização, ela acaba sendo afetada até mesmo com problemas, principalmente agora no século XXI, com problemas que acontecem em outra parte do mundo, afetam nós. Então agora, mudando um pouco, indo para o cenário econômico, quais são os desafios que o senhor enfrenta atualmente com o mercado financeiro, por exemplo? O mercado financeiro, ele engloba tudo. Se a gente tiver uma disparada no desemprego, afeta o mercado financeiro, porque o consumo é retraído. Entende? Então, por isso que eu pergunto, o mercado financeiro bem amplo, um guarda-chuva, tem uma dificuldade que o senhor veja que hoje o senhor enfrenta sobre ele? Hoje acho que, como toda empresa, o maior problema nosso é muito imposto. É muito imposto, sabe, que o imposto tá com aumento dos combustíveis, grande parte também, os impostos muito altos, sabe, então isso gera um grande desconforto para quem tem empresa, sabe. A lei trabalhista também, muita lei, sabe, que a gente tem que estar por dentro das coisas, porque ela muda e a gente é prejudicado com essas empresas. E até o próprio funcionário, eu vejo que muitas vezes é prejudicado pelas leis, né? Isso. As leis tentam fazer um favorável ao funcionário e é prejudicá-lo o funcionário, sabe? Então muita empresa fica assim, pensando mesmo, será que com vejo lá fora, sabe, como é que anda o mundo, com a falta de emprego que tá, e será que eu vou conseguir um grupo que me ajuda, sabe, na construção, na entrega, no material. Então isso hoje é um grande desafio, sabe. A parte financeira também, hoje o financiamento não está legal, já estava no passado, já estava bem melhor, a parte financeira, de financiamento de banco, considerado para construção, já estava uma época muito melhor que está agora, sabe. A taxa Selic, ela disparou agora, né? Mesmo com a mudança do presidente do Banco Central, que era uma reivindicação do nosso presidente da República, houve a mudança do presidente do Banco Central, mas ele, como profissional que ele viu que necessitava aumentar a taxa Selic, né? Então, não foi a mudança que fez a taxa Selic baixar. E ela impacta principalmente nos financiamentos, né? Qualquer tipo de financiamento daí. Financiamento de veículos, financiamento de construção, casa nova, impacto direto na própria agricultura. Você vai buscar um financiamento agora para fazer um replantio, a taxa Selic está sempre acompanhando, né? Que é o custo do dinheiro no Brasil, é a taxa Selic. E na verdade a gente está bastante prejudicado aqui no Rio Grande do Sul, eu digo que é a nossa região aqui, que não é só Panambi, né? Mas a gente depende também das outras cidades vizinhas também e tudo. As enchentes, ou agora estiagem, isso tudo prejudica também, sabe, nessa parte do desenvolvimento, sabe, na parte porque ele queira ou não queira, que nem, mas é da colônia,
Não, mas a gente depende deles. Sim. É da colônia que vem o sustento, sabe, para nós quem mora na cidade, né? A economia é uma roda viva. Isso. É o que eu estava comentando para o senhor, né? Depois das 18, como exemplo apenas, o senhor sai para consumir, eu saio para consumir. Então, por mais que o senhor tenha seu estabelecimento, o senhor é um consumidor também. Então, aquele agricultor que tiver uma perda, que seja de 20%, 30%, 40%, 30%, 20%, 40% que deixou de entrar no bolso dele, digamos assim, tirados os custos, é claro, e, consequentemente, ele vai deixar de gastar aqui na cidade. É verdade, isso aí impacta em todos, sabe? Em todos os... hoje eu ia lá no restaurante com uma lasanha, uma pizza, uma coisa, mas como que tá escasso as coisas, não consegui fazer hora extra. Meu mês agora estou sem hora extra, quem trabalha na empresa. Tudo tem hora extra, para nós também. Se nós estamos bem de venda, nós precisamos de gente para fazer uma hora extra mais durante o dia, né? Isso impacta porque o colaborador vai ter aquele dinheirinho extra. Aquele funcionário comissionado. Se o agricultor lá de fora deixou de vir gastar, ele já não vai ter a comissão dele. Então isso tudo acaba impactando diretamente na economia, né? Uma roda, né? Tudo vai se movendo, sabe? Num lado vai bem, começa a ir todas as coisas indo bem, né? Quando começa a impactar, que nem agora estiagem, tomara a Deus que venha a chuva boa para amenizar um pouco essa estiagem, sabe que ela já prejudicou, né? Mas cada dia é boa, então vai interferir em tudo, sabe? E é importante frisar, né, que quando a gente fala das leis trabalhistas, não é tirar o direito do empregado. É que é bom aquela pessoa que está nos ouvindo que ela também pesquise um pouco para ver o quanto que o governo fica com impostos que a empresa paga, mais os impostos que são descontados do funcionário. É isso que a gente discute aqui. Não é tirar o direito dele de ter o salário 13º. O que a gente critica aqui é a alta carga tributária que o governo acaba pegando do próprio bolso do funcionário que está nos ouvindo, né? É bem isso aí. E do funcionário e também no caso, agora, tipo uma comparação, o combustível subiu. Vai subir uma matéria-prima. Vai subir porque aquela areia que é extraída lá embaixo vão usar os carregadores para tirar, a máquina para tirar do rio lá, usar o diesel. O transporte para chegar até aqui é diesel. É diesel. Depois da sua loja até a minha construção é diesel. Então quem vai automaticamente no final vai pagar, o consumidor final que vai pagar isso, porque é repassado, que toda empresa vai repassar, quem sabe não é passado 100% o aumento, né? Mas então cada vez a empresa que vai vender vai ganhar menos e o consumidor final vai pagar mais. As coisas é uma roda, né? E quais são os seus objetivos para o futuro? Olha, cada ano a gente está, graças a Deus, conseguindo atingir umas metas boas que a gente, claro, faz para tentar adquirir maquinário novo, caminhão, essas coisas para entrega, colaborador, a gente sempre está tentando, cada ano a gente consegue melhorar no crescimento um pouco também. Mas o principal é a gente conseguir ter uma equipe boa que consegue atender bem o cliente também. Isso, ano após ano, a gente está buscando e tentando conseguir, graças a Deus a gente está conseguindo alcançar. E a gente diz assim, as metas a gente tem nos pensamentos para frente, mas entregando na mão de Deus e o destino vai comandar, né? Então... E nos encaminhando agora para o final, eu gostaria que o senhor pudesse, se possível, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Aquele ouvinte que está pensando ou está iniciando um empreendimento. Qual dica, qual mensagem o senhor deixaria para ele ou para ela? Olha, para hoje em dia, sabe, para tu montar a tua empresa, tu tem que estar ciente do que tu vai fazer, buscar a alternativa que tem agora, que nem a gente está falando com o pessoal da CI. É uma empresa que dá muita força, que tu pode buscar os teus direitos lá, o teu olhar para frente, sabe? O pessoal
te ajuda. E a buscar, assim, sabe, no coleguismo, pode, no dia a dia, sabe, consulta a pessoa, os outros que já têm empresa, às vezes, ou aquele já tem mais experiência lá, como tu pode proceder para frente, sabe. Então a gente sempre diz assim, tu tem que, primeira coisa para ter uma empresa não é assim, tu chegar assim, pensar e agir, sabe, com o teu impulso. Mas tu tem que ir com os pés firmes, sabe, com o pensamento firme, de tu conseguir atingir teus objetivos. Claro que a gente também não é expert nessas coisas, que a gente também era, né? Para quem tem empresa mais longo tempo também já sabe que também tem o seu erro, né? Mas enfim, ou às vezes buscar uma pessoa que tenha mais entendimento, sabe, nas coisas é muito importante, sabe, para ter o desenvolvimento. Lá na ACI a gente promove o café com associado. Então, quem é associado tem essa oportunidade de escutar um case ou algum ponto importante que está acontecendo no mercado e, ao mesmo tempo, ter essa troca. Mas quem é que é só do ramo do material de construção? Não, porque às vezes é importante. Como eu falei, todo mundo é cliente de todo mundo. Então, às vezes, é importante ouvir do senhor as dicas sobre ferragem, é importante. Mas às vezes é importante também ouvir daquele que é meu cliente. O que ele está enxergando? Porque às vezes a gente fica tão voltado para o negócio e acaba não dando tempo para poder ouvir o que as pessoas estão enxergando do nosso empreendimento, né? Então o senhor tocou muito bem, é mais um produto que nós temos lá na ACI, que é o café com associado. Então quem está nos ouvindo e ainda não é associado ou está pensando em empreender, nos procure lá na Konrad Adenauer 555 e torne-se sócio, associado, né, da ACI, e possa ter esse network aí que o senhor acabou de citar. Na verdade é muito importante isso, a troca de ideias, sabe, seja lá do teu comércio, seja diferente como o meu, mas muitas coisas que tu tira comparação boa, né? Tu consegue, eu coloco uma coisa, tu coloca para mim e a gente vê que as coisas, a troca de ideia é muito importante. E as palestras também, palestras são muito importantes, que vem pessoal com conhecimento bem avançado já. Levar os funcionários também. Funcionários, isso é muito importante, sabe? E me diga então, para a gente se encaminhar para o encerramento, como é que os ouvintes ou aquelas pessoas que estão nos assistindo podem lhe encontrar? Quais são os seus 2 endereços? Na verdade, a gente tem 2 endereços, no 25 de julho 2008, perto da Bruni, no bairro Fritz, e outra na Bento Gonçalves, na Vila Nova ali. Perto do Vaile? Perto do Mercado Vaile ali, do lado aí. A gente tem as duas lojas, sabe? O depósito maior fica na 25 de julho, ela é um pouco maior, que ali a propriedade nossa mesmo, é outro alugado, mas então ali falta espaço também para a gente ter tudo, mas não deixemos de atender. O cliente quer essa mercadoria que tem numa loja, tem na outra, se não tiver a gente leva e entrega para o cliente igual, da mesma forma, sabe? O cliente não precisa ter medo que não seja bem atendido, que a gente tenta buscar o máximo, a gente deixa o telefone da gente sempre que alguém quiser pegar às vezes está com a caneta na mão, precisa pegar o meu telefone, é 99607-0345 e o 3375-7507, que é da matriz. Mas o pessoal sempre está pronto a atender, a gente também. A gente tenta fazer o máximo, porque eu sempre digo assim, o que nós precisamos é o cliente, né? E o cliente precisa, às vezes, uma hora necessidade, sabe? Eu precisei isso fora de hora. E às vezes um caso de estourou um cano no meu banheiro um domingo de manhã. Muita gente já conseguia atender também. A gente vai lá e for uma casa de emergência, claro, se dá para deixar para outro dia, a gente faz isso, mas se for preciso, a gente tá ali, a gente não deixa de atender o cliente. Que legal. Então hoje, na nossa terceira edição da Hora Empresarial, contamos com a presença do senhor Elton Felipe Clos, que estava um pouco preocupado, né? Mas olha, saiu melhor do que eu. E proprietário da Xingu Materiais de Construção, bom atendimento, qualidade e preço justo. Quero agradecer a sua presença aqui neste projeto da ACI, em parceria com a Rádio Estéreo Vale Digital, onde a gente busca entrevistar os nossos associados para poder contar a sua história, porque
muitos clientes, tenho certeza que já compraram na sua loja, mas não conheciam a sua trajetória. Muito obrigado, e se o senhor quiser se despedir, falar alguma coisa, fique bem à vontade. A gente também só tem a agradecer ao Eduardo da CI, ao José da rádio ali, que a gente pôde estar junto essa manhã, né? Gostosa aí, esse bate-papo aí. E foi uma alegria para nós, aí, uma alegria aí, a gente sempre está a dispor. Quando precisar da gente, a gente está aqui, sabe? Não só no momento da venda também, a gente está aqui para divulgar aí o nosso trabalho ali, mas para também tá junto, trocando ideia, e isso aí é muito importante. Um forte abraço para vocês, aos ouvintes também aí que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado, senhor Elton. Muito obrigado aos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo. Voltamos na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 7h30, com mais uma entrevista na Hora Empresarial, uma parceria da CI Panambi com a Rádio Estéreo Vale Digital. De dedicação e trabalho começou a ser construída em Panambi, no Rio Grande do Sul. A Xingu nasceu do zero, como um sonho de dentro da Brunin Tecnomental, onde nossos fundadores começaram vendendo tijolos. Tijolos que vinham de uma cidade chamada Xingu, e assim surgiu o nome que hoje carrega a nossa tradição. Para nós da Xingu Material Construção, uma alegria muito grande aí estar junto em âmbito familiar, junto com os colaboradores, e a gente fica feliz que cada casa que é levantado, Panambi, Condor e região, que é uma alegria para nós poder fazer parte disso aí. Hoje, com 2 lojas e 2 armazéns, atendemos Panambi em região, levando materiais de qualidade para tornar realidade os projetos de nossos clientes. Com infraestrutura própria e uma logística ágil, garantimos que cada entrega seja feita com segurança e eficiência. Desde o momento do carregamento até o descarregamento, cada detalhe importa. Trabalhamos para que sua obra seja abastecida com materiais que carregam nossa confiança e experiência. Nossa equipe é formada por pessoas dedicadas a atender cada necessidade. É a experiência de quase 2 décadas que faz da Xingu uma referência em construção. Xingu Materiais de Construção, conectando tradição, família e qualidade há 19 anos.